Só os loucos de Jesus vão dar um glória a Deus bem forte agora. Glória a Deus. Vamos lá nas palmas. Não importa o que vão dizer, não importa o que vão pensar de mim. Podem me chamar de louco, pois realmente sou louco por você, Jesus. Louco por você, apaixonado por você, desesperado pelo seu amor, Jesus. Louco por você, apaixonado por você, desesperado pelo seu amor, Jesus. Vamos lá nas palmas. Não importa o que vão dizer, não importa o que vão pensar de mim. Podem me chamar de louco, pois eu sou louco por você, Jesus. Louco por você, apaixonado por você, esperado pelo seu amor, Jesus. Louco por você, apaixonado por você, desesperado pelo seu amor, Jesus. Sei que Todo mundo nada vai me separar. Sei que nada vai me impedir. Sei que nada vai me separar. Sei que nada vai me impedir. Só a igreja vai. Louco por você. Mais alto, vai. Sua igreja, vai, bem alto, vai. Louco por você, desesperado pelo seu. Vai, vamos celebrar, vai. Louco por você, apaixonado por você, desesperado pelo seu amor. Louco por você, apaixonado por você, desesperado pelo seu amor, Jesus. louco por você, Apaixonado por você, desesperado pelo seu amor, Jesus. Fala pra mim. Eu me rendo. Cante. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo.
claro, claro, tão claro, o seu brilho é maior. Claro, tão claro, o seu brilho. A cidade de Balneário Camboriú é um caos, mas você declara: claro, aponte sua mão, claro, o teu brilho é. A nossa nação pode estar em crise, mas nós declaramos: claro, tão claro, o teu brilho é. Você pode estar passando por lutas, mas Ele é claro, Ele é tão claro, Ele é, o seu brilho é. Agora decrete sobre essa igreja: claro, claro, tão claro, o seu brilho é. Profetize que a luz do sol, 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 porque Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele virá, Ele virá, Ele brilha. Ele é a estrela, declare: Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele virá, Ele virá, Ele brilha nesse. Ele é o leão, Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge. Jesus, oh, Ele ruge aqui nessa noite. Oh, o leão da tribo de Judá. Oh, que a luz do sol. Oh. Você pegar a sua Bíblia e abrir-se em Romanos 12, versículo 1 e 2. Pode baixar um pouquinho o violão para mim, Beto, aqui, por favor. Pode continuar aí, brother. Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos 12. Quem achou, dá uma glória a Deus. Queria que você pudesse oferecer sua Bíblia, se por acaso a pessoa que está do seu lado não trouxe. Deixa ela acompanhar a leitura com você. Versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, aqui está a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse presente tão precioso. Por isso, minha oração é que o Senhor abra os nossos olhos espirituais. Minha oração é que o Senhor abra o nosso entendimento, para que a gente possa receber a Tua palavra, não só recebê-la, mas que a gente possa, Deus,
compreender com o nosso entendimento. Por isso, abre o entendimento de cada um aqui para absorver a Tua palavra. E que ela não seja, Deus, como uma semente que é lançada, Deus, na rocha, lançada entre os espinhos. Que essa semente possa cair em terra boa, frutificar e dar frutos. Que o Senhor nos tire dessa zona de conforto e nos coloque na zona do confronto, para que a gente possa todos os dias melhorar, todos os dias ser mais parecidos contigo, todos os dias o Senhor possa nos aperfeiçoar, assim como diz a Tua palavra. Por isso eu quero abençoar cada um dos meus irmãos aqui, para que a Tua palavra encontre repouso no coração de cada um deles. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Está escrito certinho aqui, metanoia, ou está torto? Está certo? Esse mês nós estamos trabalhando nos jovens essa temática chamada metanoia. Todos repitam comigo, metanoia. Metanoia, ela tem um significado muito vasto, mas nós estamos tratando a mudança de mentalidade. Deus quer transformar a nossa maneira de pensar e de agir, para que a gente possa todos os dias ser mais parecidos com Ele. Quantos são imitadores de Cristo aqui? Amém. Então, nesses 2 versículos, eu queria trazer um entendimento que Deus colocou no meu coração para a sua vida hoje. Então você olha com muita raiva para quem está do seu lado e diz para ele assim: se me atrapalhar agora, vai ter depois do culto. Eu te rebento. Pode falar para ele: eu te rebento no final do culto. Glória a Deus. Então, eu peguei esses 2 versículos e fiz um cálculo matemático. Eu fiz uma conta ali para chegar no resultado final que eu queria. Então, se você quiser anotar aí, ó, é assim, ó: racionalidade mais espiritualidade igual a equilíbrio. Equilíbrio mais inconformidade igual a liberdade. Liberdade mais transformação igual a renovação de mente. Renovação de mente com mais nova cultura. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Entendeu? Notou? Anotou aí? Então eu vou falar de uma forma mais calma. Ponto número 1. Racionalidade mais espiritualidade é igual a equilíbrio. No final do versículo 1, tem uma palavra muito interessante que é racional. Não sei se você sabe ou se você aprendeu na escola, a única coisa que nos diferencia dos macacos e dos animais irracionais é que eu e você somos racionais. Tem alguém aqui que é racional? Não. Todo mundo aqui tem a capacidade de pensar. Uns menos, né? Outros mais. Mas todos nós fomos criados com esse poder de raciocínio. Mas só que, irmãos, nós estamos enfrentando um problema dentro das igrejas. E esse problema é algo muito sério. É que as pessoas dentro, não aqui na nossa igreja, glória a Deus, mas em outras igrejas por aí, os crentes estão com preguiça de pensar. Eles estão com preguiça de racionalizar. Por exemplo, nós caímos em 2 extremos. Um extremo é de estudar violentamente a palavra. E temos outro extremo que é: eu não faço nada e o Espírito Santo faz tudo. Esses são 2 extremos que têm enganado muita gente. Por isso, irmãos, vire para o seu irmão e diga para ele: pensa, criatura. Seria muito fácil Deus criar um ser humano e dizer para ele assim: olha, seja racional, e nós não entendermos esse propósito de Deus. Sabe para que Deus criou a Bíblia? Acredite, irmão, é para você ler e pensar. É para você ler e compreender o que está escrito nela. Não é fantástico isso? Você acredita que Deus deixou ali na Bíblia ensinamentos
para que eu e você pudéssemos ler e crescer, cara. Que incrível. Mas tem gente que não sabe disso. Nós estamos tendo um desequilíbrio dentro da nossa mente. Por isso eu quero te dar um recado aqui muito especial. Para que você tenha equilíbrio na sua vida com Deus, você precisa de duas coisas: pensar e o Espírito Santo. Você precisa ser apaixonado pela palavra. Tudo que eu estou dizendo aqui, irmãos, todo o texto bíblico que eu estou dizendo aqui, é de sua responsabilidade conferir se está escrito na palavra. Se eu disser aqui, olha, Deus está dizendo que você, ao final do culto, em João 3,16, que você vai ter uma Ferrari ali esperando para ir embora. Eu sei que esse exemplo é muito forte, mas muitas das vezes nós somos enganados pelo fato de não pensar e não ler a palavra. Por isso, se Deus te deu a palavra, e se Deus te deu o raciocínio, use. E com o Espírito Santo nós vamos ter mais revelação da palavra. Quantos querem pensar como Jesus pensou? Então põe o tico e o teco para funcionar. Repita comigo: racionalidade mais espiritualidade gera equilíbrio. Você que está no colégio, me fala aí, irmãos, qual é o, não sei se eu acho que é antônimo. Qual é o antônimo de equilíbrio? Qual que é? Toda pessoa que não pensa, ela é o quê? Não fui eu que falei, foi vocês. Toda pessoa que não pensa, ela é desequilibrada. Por isso, irmãos, pegue essa palavra e coma ela, mastigue ela, estude ela, durma com ela. Por favor, irmãos, nós estamos no meio de uma geração que tem preguiça de ler a palavra, de estudar a palavra, de poder basear sua vida na palavra. Por isso, o recadinho hoje: pense e em oração, busque o Espírito Santo, que Ele vai te dar mais entendimento sobre a tua palavra. Uma vez eu estava conversando com um irmão, e ele me disse assim: olha, hoje à noite eu vou pregar na igreja onde eu congrego. E eu, glória a Deus. Vai pregar o quê? Ele falou bem para mim assim, ó: olha, eu vou e o Espírito Santo vai me revelar na hora. Eu falei, glória a Deus. O Espírito Santo pode te dar uma mensagem na hora? Sim ou não? Sim. E ele pode dar ou pode não dar. E se ele não der, como é que funciona? Como é que faz? É a escolha dele. Então, por isso, leia a palavra, se prepare e seja alguém equilibrado. A mudança de mentalidade é equilíbrio. Repita comigo: equilíbrio. No início do versículo 2, tem uma frase que diz assim: não vos conformeis. Deus está dizendo, em outras palavras, seja alguém inconformado. Inconformado com o quê? Inconformado com o quê, irmãos? Com este século. Muitas pessoas estão inconformadas com a situação do nosso Brasil, com a situação em que estamos vivendo. Muitas pessoas estão inconformadas com o seu trabalho. Muitas pessoas estão inconformadas com tantas coisas, mas elas estão conformadas com o estilo de vida que elas vivem. Nós nos conformamos com a nossa espiritualidade. Nós nos conformamos com o jeito que a gente leva a nossa religiosidade. A vida cristã é uma escada onde eu cresço todos os dias e alcanço novos níveis em Deus. Só que é uma escada um pouco cruel.
Porque é uma escada rolante, você está subindo e ela está descendo. Então, para piorar, irmão, basta parar. Para piorar, basta parar. Então, você deve olhar para essa escada da sua espiritualidade e dizer assim, não, brother, eu não estou conformado com a minha espiritualidade, não. Eu estou andando, mas eu não saio do lugar. Já é uma boa coisa. Porque se parar, desce. Então, se você não está conformado com a posição que você está, ande mais rápido, estude mais a palavra, mergulhe mais em Deus. Onde estão os inconformados aqui essa noite? Onde estão aqueles que querem mais do Senhor? Então olhe para você agora e fala, eu estou inconformado com você. Fala para você. Eu estou inconformado, eu quero mais. E essa metanoia que Deus quer trazer, é isso. Era uma mudança radical na nossa vida. Porque o conformado, irmão, ele é alguém passivo. Ele é alguém que não faz nada. A minha vida está uma nhaca, mas deixa assim. Vai que seu mês piora. O cara tem uma vida lascada. Todo mundo é assim. Se todo mundo é assim, deixa eu ser assim também. Mas Deus quer nos deixar inconformados, porque quem é inconformado, age. Sabe quem é que faz uma faculdade? É quem olha para a sua vida e fala assim, eu quero ser alguém graduado, porque eu não me conformo de ter só o 2º grau. Quem faz uma faculdade é quem é inconformado com a situação que está. Sabe quem é que passa 1 hora em oração todos os dias? Sabe quem é que passa 2 horas de oração todos os dias? São apenas os inconformados. Olha para a sua vida e fala assim, não, eu não me conformo com a vida que eu estou. Porque o inconformado age, ele faz alguma coisa. Por isso seja inconformado. Quando Deus fala assim, ó, não vos conformeis, Ele diz a mesma coisa, seja inconformado. Busque alguma coisa, faça alguma coisa, mas não fique na mesma coisa, entendeu? Onde estão os inconformados aqui? Jesus, quando veio à terra, ele era um cara muito inconformado. Inconformado com a situação que ele estava vivendo. Jesus, ele olhava para aquela religiosidade daquela época e ele dizia assim, não, isso tem que mudar. E o que ele fez? Ele agiu. Porque quem é inconformado, age. No capítulo 8 de João, brother, leia em casa o capítulo 8 de João. É o capítulo mais metanoia que existe. João 8 tem a história da mulher que foi pega em adultério, que nós falamos aqui no sábado retrasado. Logo depois do adultério, que Jesus dá uma metanoia na galera toda, e todo mundo sai de lá noiado, sem entender o que Jesus fez, a mulher foi perdoada, Jesus começa uma série de ensinamentos, e os fariseus estão lá questionando ele, dizendo assim, quem é você? Você por acaso é melhor que o nosso pai Abraão? Jesus fala, não, vocês não estão entendendo. Quem me enviou foi o Pai, e tudo que o Pai faz, eu faço. Então, você quer dizer então, Jesus, que tudo que Abraão ensinou está errado? Não está errado, mas eu vim trazer uma nova mentalidade, porque tudo que eu vejo o Pai fazendo, eu faço. E nessa discussão entre Jesus e os fariseus, tinha uma galera só de butuco olhando. E elas começaram a acreditar em Jesus e nas suas palavras. Então Jesus olha direto para o coração das pessoas e começa a ver o quebrantamento no coração delas e diz assim, olha, vocês, nas minhas palavras, você vai ler lá em João 8, vocês estão vendo essa religiosidade?
se vocês crerem em mim, se vocês conhecerem a verdade vos libertará. A verdade vos libertará do quê? Dessa escravidão que estava havendo naquela época da religiosidade. E ele diz assim, olha, se o Filho vos libertar, se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quantos querem ser livres pelo Filho aqui essa noite? Quantos querem ser livres? Livres do quê? Livres do quê? E eu queria, antes de explicar o que é ser livre do quê, eu queria trazer aqui o significado da palavra cultura. O que é cultura? Cultura é uma palavra em latim que quer dizer cultivar. Cultura quer dizer cultivar. Quando alguém quer criar uma cultura, ela lança uma ideia. Essa ideia vira um hábito, e esse hábito durante muito tempo vira uma cultura. Necessariamente, toda cultura não está certa. Por exemplo, nós no nosso Brasil temos a cultura que o Brasil é o país do carnaval. Por quê? Porque um doido, que eu não sei dizer quem é, lá atrás, inventou uma festa chamada carnaval. E aconteceu um ano, e aconteceu 2 anos, virou um hábito, e depois de virar um hábito, virou uma cultura. Então, não necessariamente toda cultura é verdade. E o que Jesus quer nos libertar nessa noite é de uma cultura errada. Jesus quer desfazer na nossa mente uma cultura que foi implantada errada na nossa mente. E eu quero falar agora sobre 3 culturas. A primeira cultura é a do mundo, do pecado. Jesus já libertou você dessa cultura, amém? Todos aqui já foram libertos pelo sangue de Jesus e já não vivem mais debaixo dessa cultura do pecado. Amém? E a cultura do pecado, ela é violenta. Quantos já ouviram a expressão? Tirar o mendigo da rua é fácil, mas tirar a rua do mendigo é difícil. Por isso, Jesus quer e fez na minha e na sua vida essa libertação dessa cultura do mundo. Irmãos, ser liberto da cultura do mundo é muito fácil. Um tempo de caminhada com Deus irá te tornar uma pessoa mais forte, e aos poucos você vai abandonando a cultura do mundo. Óbvio que algumas coisas são mais difíceis. Aquele nosso calcanhar de Aquiles, aquela área que aperta na sua vida, porque todo mundo tem, ela é mais difícil. Mas muitos iam na balada, facilmente não vão mais. Muitos fumavam, facilmente não fumam mais. Então essa libertação que Deus traz do mundo é fácil. Mas existe uma segunda libertação, e essa é perigosa. Existe uma cultura hoje no nosso meio, que existia lá no tempo de Jesus, e essa cultura é muito mais perigosa do que a cultura do pecado, que é a cultura dos fariseus, que é a cultura da religiosidade. Os fariseus estavam vivendo uma mentira, porque Jesus ensinou, através dos velhos profetas, do Antigo Testamento, uma maneira de viver. Mas então o homem entra na história e começa a criar um monte de mentiras, dizendo que para chegar para Deus tem que fazer tal coisa, se não orar de tal jeito não funciona. Isso são mentiras que foram lançadas, e essas mentiras viraram hábitos, e esse hábito virou uma cultura no nosso meio. Deus nessa noite quer trazer uma libertação nessa cultura chamada religião.
E a religião tem impedido as pessoas de se achegarem a Deus. A religião diz como Deus tem que agir, quando tem que agir e o que Ele pode fazer. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus faz quando quer, Deus faz o que quer, Ele é rei e é Ele que manda, e não é a cultura da religião. Quem manda é a cultura do reino. O que Jesus veio estabelecer é uma cultura do reino. Só que essa cultura da religião, ela é tão violenta que sempre vai haver um choque. Sempre. Quando Jesus, ele combatia a cultura do pecado, logo o pecador se convencia. Me mostra na Bíblia Jesus falando com o pecador e o pecador tentando confrontar ele. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Porque nenhum pecador, nenhuma cultura do pecado foi capaz de ir contra o ensinamento de Jesus. Mas, irmãos, a cultura religiosa, todas as vezes havia um choque entre a cultura religiosa e a cultura do reino que Jesus queria estabelecer. O perigo não está na cultura do pecado, está na cultura da religiosidade. Por isso Deus veio nos trazer aqui essa noite, porque Ele tem uma libertação dessa cultura chamada religião. Diga para o seu irmão assim: olha, cuidado com a religião. Jesus, ele era sensacional, brother. Sensacional. O jeito que ele agia, o jeito que ele falava. Eu sou apaixonado por Jesus. E eu estou orando: Deus, eu quero agir como o Senhor agiu. Eu quero agir e falar como o Senhor falou. Eu não quero, Deus, ser mais esse religioso, esse fariseu, eu não quero mais. Eu quero ser como Paulo, Deus, imitador do Senhor. E Deus está te chamando para ser liberto, para que a partir de hoje nós possamos estabelecer essa cultura do reino na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho e nossa forma de agir. Por isso eu quero declarar sobre a sua vida que toda cultura religiosa que impede o nosso acesso a Deus caia por terra em nome de Jesus. Queria que você ficasse de pé, irmãos. Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformação. O que Deus quer fazer aqui hoje é transformação. Transformar a nossa mentalidade religiosa na cultura do reino. No final do versículo 2, Paulo diz assim: para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe quem é que experimenta essas coisas? Quem tem uma transformação na mente. Sabe quem é transformado? É aquele que permite que a religiosidade caia da nossa mente e que a cultura do reino seja estabelecida dentro de cada um de nós. O que é essa cultura do reino que você tanto fala? Como é que é agir dentro da cultura do reino? O segredo está em Jesus. Como é que eu posso estabelecer a cultura do reino? Aprenda com Jesus. Como é que eu aprendo com Jesus? Pensando e meditando na palavra. Estude quem é Cristo, o que Ele fez, o que Ele falou, e seja imitador dele.
Jesus amava os pecadores. Jesus, ele era apaixonado pela presença do Pai. Jesus, ele era apaixonado por estabelecer o reino de Deus. Então permita que Jesus transforme o seu jeito de pensar.